Meus amados irmãos, a paz do Senhor, damos graças a Deus por estarmos aqui, mais uma manhã gloriosa que Deus assim tem preparado para cada um de nós. E estaremos aqui mais uma vez para comentar a sua santa e gloriosa palavra debaixo da sua presença. Queremos agradecer, queridos, primeiramente a Deus, porque sem Ele, como a sua palavra diz, nada podemos fazer. E em seguida, queremos tornar público ao nosso grande amigo e irmão, que temos um carinho e um respeito muito grande, que é o nosso irmão Edgar Melo, por ter disponibilizado esse projeto maravilhoso e glorioso na presença de Deus, para nós juntos, assim, queridos, estarmos aprendendo a palavra do Senhor através desse canal. Deus abençoe a vida do nosso irmão e a vida de todos que cooperam e rege esse canal glorioso na presença de Deus. E assim estaremos falando hoje na lição de número 5, estaremos falando de um tema bastante conhecido, que é dons de elocução. E a nossa leitura diária, queridos irmãos, ela está baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 32, que tem por título Equilíbrio e bom senso quanto aos dons. Equilíbrio e bom senso quanto aos dons. Esse título está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 32, que assim nos diz a palavra do Senhor. E o espírito do profeta estão sujeitos ao profeta. Glória a Deus. Queridos irmãos, para nós iniciarmos bem a nossa participação neste momento, queremos falar um pouco acerca da igreja de Corinto. Como todos nós sabemos e estamos já acompanhando a sua trajetória através dessa lição gloriosa, a igreja de Corinto era uma igreja bastante problemática, podemos dizer. A gente vê o sofrimento da igreja de Corinto através dos primeiros capítulos, quando vemos que a igreja de Corinto ela está dividida acerca de Paulo, acerca de Apolo e até acerca de Cefas. Vemos que Deus ele até pergunta, Jesus ele pergunta e diz quem é Paulo, quem é Apolo ou quem é Cefas? Quem são esses? E a gente sabe, queridos, que Jesus ele sempre é o principal de toda a história. E ele sempre diz que o principal na igreja de Corinto é ele. Mas sabemos que o apóstolo Paulo, ele teve bastante dificuldade para ensinar, para doutrinar, para corrigir o povo de Corinto. E conhecemos bem a trajetória que ele passou ensinando o povo. No capítulo 3, quando Deus ele assim fala através da divisão, das dissensões que a igreja estava sofrendo. E vemos também, queridos, acerca do capítulo 7, quando o apóstolo Paulo está ensinando uma bela doutrina sobre o casamento. E vemos que a igreja de Corinto era uma igreja muito impulsiva, era um povo que não tinha controle emocional, era um povo que não tinha um bom senso, era um povo que não tinha um certo equilíbrio emocional. E o apóstolo Paulo, ele agora chegando na solução da igreja de Corinto, que é trazendo o povo para experimentar os dons espirituais, para acabar com todas as dissensões, para acabar com todas as indignações da igreja de Corinto. Paulo achou um caminho que foi os dons espirituais. Mas vemos também que tinha certas pessoas que estavam se perdendo pelos dons espirituais porque não tinham um certo controle emocional. Que a gente que queria profetizar a toda hora, que queria profetizar em todo momento, em todo minuto. E estudiosos até dizem que o apóstolo Paulo, na entrada da igreja, dava até um bilhete com uma hora marcada para dizer qual hora aquela pessoa poderia profetizar. Então, quando o povo assim experimentou os dons espirituais,
O povo de Corinto não tinha um certo controle emocional para saber fazer tudo conforme as orientações de Deus. E vemos que quando tinha certas pessoas que recebiam a porção do Espírito, ficavam assim, até meias que fora de si, porque, como eu falei, não tinha um certo controle emocional. Mas o primeiro ponto que nós queríamos falar é acerca do Espírito Santo, e dizendo que o Espírito Santo, quando enche a vida de alguém, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo ele não rouba a consciência de ninguém. Você pode estar cheio do Espírito Santo, como nós pentecostais acreditamos. Você pode estar cheio de fogo, pegando fogo, mas o Espírito Santo, ele não é ladrão da sua consciência. Não. Você sabe o que você está fazendo. Quando o Espírito Santo ele está na vida do homem, o homem está sendo cheio do Espírito Santo, o homem ele tem um equilíbrio, porque o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. E quando o homem está cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo não fica assim lhe movimentando para lá e para cá e você perde o controle, não. O Espírito Santo, ele faz tudo conforme a ordem de Deus. É por isso que a epígrafe do texto diz: as necessidades e as ordens num culto. Um culto deve ser racional. Um culto deve ser racional e a palavra racional significa raciocínio, saber o que está fazendo. Mas a pessoa tem que ser ponderada. A pessoa tem que ser equilibrada. A pessoa tem que ser bem em sua mente sã, para que assim não perca o controle da sua vida. E fazendo isso, o Senhor Jesus continuará vos ajudando. Mas, repetindo o que eu falei, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não rouba a consciência de ninguém. E que Deus abençoe.